Agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos. Quero agradecer a oportunidade também ao pastor Silas Filho, que nos permite estar somando aqui com a Ivonete na liderança do projeto da Melhor Idade. Agradecer também a Deus pela vida da Ivonete, a nossa mentora espiritual, que muitas vezes a gente está passando na prova, mas a gente sabe que tem uma pessoa na retaguarda orando por nós. E eu quero agradecer a Deus também, em primeiro lugar, pela vida de cada um aqui presente. Vou contar um breve testemunho. Tá? Aqui em novembro, no dia 23 e 24 de novembro, no dia 23 meu marido deu entrada no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá. E no dia 24, no sábado, ele estava com quadro de sepse. No dia 23 foi a pneumonia, então levou o quadro de sepse, que é infecção generalizada. E estava tendo uma atividade aqui na igreja, eu não consegui chegar, só cheguei no final para foto do calendário, quem estava aqui presente no dia viu, mas só que vocês estavam orando, intercedendo. E em nenhum momento eu pensei em cancelar com o pastor Marcelo. Eu falei, caramba, a Ivonete me botou na prova de estar chegando lá e meu marido internado. Eu falei, não, Senhor, mesmo que tenha essa prova, eu vou me fazer presente com o pastor Marcelo. Chegando lá na igreja do pastor Marcelo, a Ivonete não me deixa mentir, a Alessandra, nós tivemos uma honra, assim, que a gente ficou maravilhado diante da prova, porque até então não sabia qual era o quadro evolutivo do meu marido. E a Ivonete viu, nós fomos para lá no gabinete pastoral, eu falei, Senhor, o que é isso? E a gente não estava, assim, eu particularmente não estava entendendo. E assim, conforme for passando o tempo, estava tendo cantata de Natal, ensaio, por maioria das vezes eu pensei em desistir. Mas Deus, assim, se fez presente na minha vida, porque quem estava na cantata no dia 23 de dezembro, um mês posterior, viu que o meu marido foi um dos primeiros a reconhecer a soberania de Deus na vida. Ele foi até a frente, aceitou Jesus. Tem vindo comigo às vezes na caminhada, tem hora que, eu não vou, mas dia de domingo faz questão de vir, tem dias não sei, tudo ao seu tempo. Mas eu tenho que agradecer a vocês, porque foi daqui que veio o clamor para minha casa, tá? E eu quero também estar deixando com a meditação Gálatas 4:4. Quando a Ivonete me perguntou o que você quer falar do grupo da memória e trazendo para a gente estar fazendo a abertura do 2019. Eu fiquei assim orando para Deus, eu falei, meu Deus, eu não sou o dom da palavra porque eu sou o menor da casa, aqui tem menos palavras sou eu. Mas a Ivonete persistiu, eu falei, tá bom, Ivonete, eu não vou entrar em desafio com você e vou estar orando, e Deus me deu uma palavra que está em Gálatas 4:4, tá? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Eu não vou me reter aqui, assim, nós sabemos que Deus teve como carne, Ele sofreu o que nós sofremos, passou pelo que nós passamos, passou debaixo da lei na época que nós éramos escravos. O que eu vou me reter aqui é a plenitude do tempo. Por que a plenitude do tempo? A plenitude, ela fala o quê? Da gente estar pleno, saciado, não transbordando, comi muito, estou cheio. Não, a gente está satisfeito. E viver em plenitude quer dizer que a gente tem uma experiência. E se temos experiência, nós temos esperança. Então, na verdade, eu vou dividir aqui o tempo em alguns tópicos, como longevidade. A bênção de estar na longevidade, na idade dos senhores. A Ivonete citou agora um momento, porque me trouxe isso também para trazer a palavra longevidade. Tipo, eu estava com a Isabel Alves, ela estava com mais umas pessoas no passeio, tudo acima de 60 anos, eu com 37, todas foram para a tirolesa, todas foram para toboáguas, e eu com 37 anos não fui. Aí eu falei, nossa, nós temos que falar sobre a longevidade, que é uma bênção. As pessoas estão o quê? Com a autoestima elevada, elas estavam na dinâmica, elas estavam felizes. Não que eu não estava feliz, eu estava com mais medo que outra coisa. Eu falei, o que esse carro vai cair aqui? Eu não vou. Comecei a ver um monte de defeito dali. E o Ivonete foi para lá, e o Ivonete foi para cá. Falei, não vou mesmo. E Deus me deu um jacaré naquele rio. Tinha uma ponte ali para parar. Eu falei, não vou. E eu não fui. Fui, Ivonete? Não fui. Aí eu virei e falei, nossa, então a gente tem que falar da longevidade. Porque hoje a gente vê, não falo só do Rio, do Brasil, mas no mundo, o contexto de jovens, a falta de amor, eu falo da minha geração, que a gente não sabe se vai conseguir chegar aos 50, quanto mais 60, 70, porque está muito difícil. As pessoas saem sem saber se vão voltar.
Então a gente tem que falar da longevidade, a bênção que vocês estão vivendo nesse período. E também a tendência de quem está com a idade mais avançada é a solidão. Às vezes a gente mora em casa, né? Eu falo, não só no meu contexto, mas no contexto geral, quando estamos em casa, a gente tem a tendência à solidão. Principalmente agora com a área de tecnologia, quem tem idoso em casa, é jovem no computador, é jovem na televisão, o tempo corrido, entra e sai. E a gente tende a deixar aquele idoso mais isolado. Aquele idoso mais afastado do contexto em si. Entra e sai como se não tivesse ninguém. Às vezes aquele idoso prefere até morar em casa para poder não perder a liberdade. O filho casa, o neto sai, né? Então a gente tem que trabalhar essa solidão. Como, Lilian? Vem através dos louvores, procuram cantar louvores para se sentir feliz, tentar se inserir em grupo, tentar fazer amizade, porque a amizade, ela fortalece o quê? A memória. Nesse passeio que eu fui com a Ivonete, eu falava com a Zazá, mas eu não tinha intimidade com a Zazá. Nós viemos do passeio até aqui conversando como se fosse... A Zazá é uma bela, viemos conversando. E isso traz memória. Por quê? Porque eu vou lembrar que eu vi ela altos nados na piscina, mergulhando de trás, com o braço pra lá, barra pra cá. E o Zazá, que isso? Você vai se focar aí batendo o pé pra lá, tipo, me deixa. Que tamanho isso? E isso pra mim é bom. Então, quando eu falo de fazer amizade, é bom porque a gente reflete isso, né? Traz na memória. E às vezes, o que a gente faz? A gente quer o quê? Se esquivar. Quando a gente quer se esquivar, a gente entra num processo de quê? Autodefesa. Ivonete fala assim, Lilian, traz a palavra. Não, não quero não. A gente passa a ser até agressivo quando a gente faz autodefesa. Porque não quer se envolver com nada. Faz uma comida, não quero. Ah, não sei o quê. Porque a gente passa, além da agressividade, é porque se autodefesa, ninguém se defende melhor do que nós mesmos. Eu quero me defender, por quê? Ou porque eu tenho uma dor, eu tive algum ferimento, ou uma decepção, e eu vou para casa de Ivonete nada, vou abrir minha porta para minha casa para a Ivonete vir, fulano já veio aqui em casa, reparou, sai falando tudo. A gente cria dentro de nós uma autodefesa, e na verdade a gente tem que procurar quebrantar isso, abrir a porta do nosso coração para a serenidade, para a gratidão. Poxa, eu sou grata porque eu tenho uma pessoa orando por mim, eu estou cativando a amizade. A Alessandra sabe disso, a gente não tinha esse elo, porque até então trabalhava com a Carol. Então Deus nasceu uma amizade. Senhor, eu preciso de uma dupla, porque temos criança pequena e eu preciso dar continuidade a esse projeto. Então, ela já foi na minha casa e vice-versa, e a gente vai criando esse link para poder a gente se fortalecer. Porque na hora que uma cair, outra não, uma está ali para sustentar a outra. Quando a gente fala também em aposentadoria, né? E eu estou com um tempo mais ocioso, né? A gente tem que se reinventar. Não procurar mais trabalho, se reinventar. Se eu posso fazer um curso de livro, tem tempo para fazer um curso de livro. Ah, mas eu tenho 68 anos, amado. Minha mãe se formou agora na faculdade com 62. Ela era lá, agora, mãe, vai. Entendeu? Então, eu estou estimulando a você que você possa se reinventar. Que lindo Everson José tocando lá a harpa dele, nossa, dirigindo para cima e para baixo, sanfone, para cima e para baixo, né? E dirigindo para cima e para baixo. Tem teclado, eu vi, eu falei, nossa. Então a gente precisa se reinventar nesse tempo que a gente fica, eu tenho medo da aposentadoria, eu não quero me aposentar. A gente entende os problemas financeiros, mas a gente também tem que se dar o tempo para a gente. Principalmente em se cuidar, porque Timóteo ele fala isso. Tem cuidado de ti, é uma das passagens que ele fala. Então, para a gente cuidar, tipo, da Ivonete, eu cuidar da Ivani, eu sou enfermeira, para mim cuidar dos pacientes, eu tenho que cuidar de mim. Então, se eu não cuidar de mim, eu não posso dar assistência a Ivete, eu não posso falar com a Isabel. Por quê? Porque não tem cuidado de mim. Por que eu vou cuidar só dos outros se eu não posso me doar para o outro? Então, eu quero deixar essa palavra breve de meditação, tá? Que nós possamos, assim, viver a vida de hoje e tirarmos lições para o que virá. Não, daqui lá para frente, não, a gente está vivendo hoje. Então, a gente prende a lição de hoje, né? Começa a fazer uma alta retrospectiva e a gente vai tentar nos ajustar, porque hoje em dia, o pilar são vocês. Então, eu estava até lendo um livro que eu achei muito interessante quando compara a idade acima de 60 anos, né, com o andaime. Realmente, né, as obras acontecem, os prédios são formados, mas quem é o pilar dali? Não leva nenhum mérito. É o andaime. E às vezes a gente é um idoso assim. E ele está ali na frente, mas quem me sustentou? Oração, né? Das pessoas
se irritam em detalhes, tá? Eu não vou me estender muito, porque quem sabe a aula da memória se estende um pouquinho, até porque a gente faz a dinâmica, a gente sabe que tem certo e tem errado, mas eu falo até, quem faz o grupo da memória sabe que a gente quebra esse protocolo de certo ou errado, até para poder facilitar que as pessoas participem da brincadeira. Não quero que fulano me repare, não é isso. A gente quer que as pessoas se soltem mesmo e conversem, nem bordizados, para poder marcar mesmo o nosso momento. Tá bom? Quero que está passando para a Alessandra, que a gente vai fazer um link, eu e ela. Então, meu nome é Alessandra, né, como ela já tinha falado. Eu também sou enfermeira, mas eu trabalho com criança e ela trabalha com adulto. Então, a gente vai fazer só um link aqui da matéria, só para mostrar como é que é a apresentação e como é que a gente faz, tá? Que aí no final a gente vai estar fazendo a inscrição para vocês poderem estar conhecendo melhor o trabalho. Então, assim, vai ser uma coisa bem resumida e no decorrer desse período que a gente vai estar dando a aula, a gente vai passar o restante da matéria, que vamos começar segunda-feira, que é de 3 às 4 aqui na igreja mesmo, tá? Então, eu vou estar explicando um pouquinho o que é memória, o que é o trabalho, o que a gente faz, para quê, tá? Que isso é importante. Eu vou falar o que é a memória, né? É o armazenamento de informação e fatos obtidos através de experiências vividas ou ouvidas, né? Como já foi dito, que a gente aprende muito, né, com a melhor idade, porque o ensinamento dos pais, dos tios, e hoje nós, mães e avós, passa para nossas crianças e assim sucessivamente, né? E a gente tem tipos de memórias, enquanto ela vai abrindo ali. A gente tem uma memória temporária, tem a permanente e a seletiva, né? Que são esses 3 tipos que a nossa mente armazena. Então, a temporária é aquela que armazena temporariamente as informações, ou seja, que são as coisas só importantes, que você vai aprender no ato e daqui a pouco você vai esquecer. E isso não é só na melhor idade. Pode ser com uma criança, pode ser com um jovem, pode ser com um adulto, e enfim. E a permanente é aquilo que grava, né? Porque é um conhecimento. Então a gente estuda, você está sempre se aprimorando, está sempre se aperfeiçoando. Então aquilo que é importante, a gente passa, como os pais passam para os seus filhos, os avós passam para os pais, para os netos, porque tem que ficar na memória. É a educação, é o ensinamento, é a palavra, né, que nós somos evangélicos, então a gente tem que estar pregando a palavra, falando a verdade. Então isso fica permanente na nossa mente, e o que você aprende, se for uma coisa boa, você vai instruir, tanto uns quanto os outros. É na escola, é na faculdade, é na igreja, é nos grupos, né, que a gente fica aprendendo. E a outra é a seletiva, que está relacionada às emoções, que são as lembranças de umas coisas que a gente esquece ou não. Então, como a gente está na memória, então é melhor a gente gravar as coisas boas. Então, você tem que ter autoestima, a gente tem que estar preparado nas nossas emoções, porque, como já diz a palavra, no mundo teremos aflições. Então, a gente tem que ter bom ânimo. E que isso não possa nos influenciar para que a gente possa desistir, para que a gente possa estar sempre pregando a palavra, para não colocar tristeza no nosso coração, para que não venha se desviar, para que não venha falar mal do irmão. E se alguém vier falar, que a gente ore para que isso seja repreendido, porque o alvo de nós é a salvação. Então, se a gente ficar ouvindo fofoquinha daqui, grupinho dali, grupinho de lá, a gente não fica firme e não permanece, porque a gente tem que permanecer e ver Cristo. Porque nós somos falhos, o pastor, as irmãs, o grupo coral, a igreja é grande, não só aqui como outros departamentos, então a gente tem que estar unidos, né? E viver na palavra, que isso é importante. Então isso faz bom para a nossa mente. Então é selecionar, sim, selecionar as coisas boas, e as coisas ruins a gente deixa passar, porque é isso que importa.
Porque senão no futuro vira uma memória prejudicada, né? Porque aí vem a doença, vem o Alzheimer, vem a depressão, né? Que hoje está um auge aí no mundo, tem os AVCs, os derrames, e a gente precisa estar em comunhão e ligado um para com o outro, né? Então a gente tem aqui um quadro, né, que a gente fez, que a memória está ali no meio, centralizado. Então, em volta disso, a gente tem as dificuldades que a gente possa estar encontrando no nosso dia a dia. E são úlceras de pressão, que são pessoas acamadas, né, idosos acamadas ou pessoas que têm algum comprometimento com a sua parte motora, que aí para de andar e fica dependendo de um outro, aí pode dar uma úlcera de pressão, que são machucados, né, no modo grosseiro, para quem não conhece os termos, que aí pode ter infecção, que aí é o que a gente tem ali, infecção, que aí dá uma infecção de urina, uma infecção generalizada, que às vezes pode levar a óbito, tá? Tem a desidratação, que é falado muito aí nesse verão que tem, então a gente tem que beber muita água, muito suco, água de coco, né? Então a desidratação no idoso é desagradável, né? Então a gente tem que estar tomando muito líquido. O delírio, que entra já na depressão, a pessoa fica com medo, como já foi dito pela Lília também, a gente cria uma fantasia, fica com medo, é medo de altura, é medo de andar sozinho, apesar que o mundo está bem cruel, mas se a gente tem um Deus, a gente coloca o Deus na frente e Ele provê as nossas dificuldades, porque nós estamos aqui para passar. Se Ele passou, nós também temos que passar, mas com Ele a gente vai passar em nome de Jesus. Então temos que quebrar essas dificuldades, entendeu? Tem a depressão, né, que isso abrange muita gente, a gente fica sozinho, muitos familiares abandonam, de fato. Então, como já foi falado, então é melhor estar inserido realmente no grupo. E esse grupo da memória é exatamente para isso. Tá sozinho, tá solteiro, tá viúvo, sei lá o quê. Aí vem para a igreja, vem para orar, a gente tem um trabalho, é dinâmico, você vai rir, vai chorar, porque mexe com as nossas emoções, que o ano passado a gente fez isso, e assim, eu me enquadrei muito nessa parte do emocional, então assim, é um trabalho muito bonito, então a gente só vai pincelar, e quem quiser participar depois é só vir fazer a inscrição, que a gente vai estar ampliando o trabalho. Tá? E a gente agora vai fazer uma brincadeira, né? Que é a neuróbica do cérebro, ou seja, você vai visualizar e a gente vai estar memorizando, tá? Só que, assim, não dá para falar para todo mundo. Ela vai mostrar, aí eu vou selecionar 5, 4 pessoas, levanta a mão e a gente vai estar vendo ali, vocês vão estar visualizando o que o quadro vai estar mostrando para a gente. Quem tiver acesso à internet, pode botar também no Google Neuróbica do Cérebro, que lá vai desenvolver várias outras atividades também, tá? Porque a gente fala do Google, que é mais fácil, todo mundo já conhece, então já pode buscar lá outros exercícios, tá bom? Pode falar, pode passar. Então essa é a primeira imagem, né? E a gente visualizando é uma árvore, tá? Só que nessa árvore a gente tem um desenho. Então, assim, quem já conseguiu visualizar, apesar de estar longe, só levanta o dedo, tá? Porque não dá para falar para todo mundo. Eu também já vi. Você não vale. Tem rostos ali, né? Tem um pássaro. Tá vendo o pássaro lá em cima? Tem 10 Aí tem outro rosto lá em cima, são 3 Meu rostos. Deus, que legal. Pode falar? Só que nós temos, assim, a princípio, nós temos vários rostos, né? Então, quantos são? Porque são muitos. Se alguém der um valor, aí já fica mais fácil, porque senão vai... Quantos rostos são? Vocês que vão falar. Eu vi 3. Eu vi Tô vendo 3. 5. 1, Tem 2, mais. 3.
1, 2, 3, 4, 5. Eu achei 6. Tem 6? Mais? Uma pessoa já acertou. Só uma pessoa que eu vi que já falou o número exato. São quantos? Ai, são 8. Tem mais. Oh, meu Deus. A gente vai sinalizar depois. Achei 8. Tem mais. Uma pessoa só que acertou. 2, 3. Peraí, 2. Então, tá vendo como é que é meio? E assim, cada um tem uma visão, cada um tá vendo. Gente, fantástico. Uma pessoa só que acertou, são 10. Uau! Olha, tem uma outra ali. Essa aqui eu não tô conseguindo ver não, o rosto aqui, essa segunda não. É, não tava conseguindo ver. Ah, eu tô conseguindo ver. Nossa. As setas. Eu tô vendo todas desse lado. A seta tá sinalizando aqui, ó. 1, 2, 3. Conseguiu visualizar? Aham. 4. Eu falei que era 10. 5. Aqui o olho, a boca, o nariz, aqui, ó. Onde tem a seta, tá sinalizando onde tem o rosto. Ah, mas ali em cima tem 2. Eu não tô conseguindo ver o outro. Eu vi um pássaro. Pode passar. Então, fala. Eu vi um pássaro. Um pássaro. As memórias estão viajando. Voando. Tá vendo águia? Tá vendo? Mas tem o olho, tem a boca. É por causa das raízes, né? Vamos ver o segundo. O microfone é porque a gente vai precisar já do microfone. Acho que tem água lá. Pode passar. Ai, tem um bebê. Ah, mas já Então, ali tem uma pergunta, né? Que é um bebê e aonde ele está? Lógico que a gente está vendo uma paisagem, né? É uma árvore. Tá deitado já. Já conseguiram visualizar onde que tem um bebê? Essa mancha branca aqui, esses dois galhos. É o pezinho. E a água, né? Que o lago está simbolizando que é uma placenta, que está na água. Tá dando para entender? Aí ali tá a cabeça, tá vendo? Ele tá como se estivesse segurando o galho. Ele é grande. Da placenta. Eu pensei que fosse tivesse. Viu? Esse foi mais fácil, né? Olha lá, onde que está o círculo é onde ele está dentro. Tá dentro da água, tá dentro. Ou seja, ele está embaixo da água. Ali o narizinho dele. Pode passar. Vamos pro terceiro. Então, esse aí é uma rosa, né? E a gente vai visualizar um casal apaixonado. Vê se vocês conseguem visualizar. Sim, abraçados. Já. Todos estão acompanhando? Dentro da rosa. Já vi. Ah, já vi. Tá bem no miolo. Dentro da casa, meu. Conseguiu? Meu miolo. Quem ainda não conseguiu ver? Não viu? Só aparece o Olha que coisa, né? Como é que são as questões subliminares. Imagina, né? Como que existem coisas satânicas em quadro, tudo. Um dia eu vi no WhatsApp uma irmã, ela me mandou um lençol. Vários bichinhos que pareciam ser bem inofensivos, mas quando você olhava, eram várias pessoas com posições eróticas. Eu vi isso num tecido. Só falta você, Fred. Tava vários casais, né, com posições. Olha, dentro do círculo. E num desenho. E agora, tu Tá viu vendo a como é bom cartilha que pra gente acharam? exercitar a memória? Uma irmã postou que fala sobre o diabo, meu amigo. Vou passar pra você. Concentração, né? Porque as pessoas estão falando. E quando a gente leva isso pra vida, fica mais fácil quando a gente recebe ajuda.
tá? Quando não tinha esse círculo vermelho aqui, a maioria não tinha encontrado. Estava disperso, não sei o quê. Quando a gente bota esse círculo vermelho, facilitou muito, certo? É assim a nossa vida. Porque às vezes, se eu não me comunicar com a Alessandra que eu preciso de ajuda, ela não vai saber. Então a vida se torna mais fácil. Poxa, Alessandra, eu estou precisando da sua oração. Entendeu? Assim, essa dinâmica também facilita, como as outras também. Que às vezes quando a gente bota o símbolo, quando a gente leva para nossa vida, fica mais fácil quando a gente pede o quê? Ajuda. Tá bom? Amém. Essa daí eu gosto. Olha aí, Ale. Ó, vem então 3 Essa aí é legal, pessoas essa aí é só, fácil. porque não dá para fazer todo mundo. Quem quer se candidatar? 3 pessoas para vir até aqui na frente para a gente poder estar fazendo essa brincadeira rápida. Eu vou. Então vem. Mais 2. Não, deixa Na eu verdade, não é o que você está vendo que vai acontecer. Então é o seguinte, ó, olha abaixo e siga as cores, não as palavras. Deu para prestar atenção? Então, a primeira. É verde, vermelho, azul, amarelo.